Então vamos lá. Então eu quero começar o nosso momento de estudo hoje lendo Gênesis 2, segundo capítulo aí da Bíblia, Gênesis 2, versículos do 7 ao 15. Gênesis 2, do 7 ao 15. Gênesis 2, 7 a 15. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9, Gênesis 2, 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. É o rio que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Verso 12. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o rio que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o rio que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez pedimos para que o Senhor nos dê a humildade de nos colocarmos diante dela com reverência, com temor, com atenção, buscando o conhecimento verdadeiro e saudável da sã doutrina do Senhor, e também um conhecimento que transforme a nossa vida, que não seja apenas o conhecer pelo conhecer, mas o conhecer que muda a nossa vida, que nos santifica e nos torna mais parecidos com Cristo, Pai. Nos guia nesse momento de estudo, que tudo que vamos ouvir aqui glorifique ao Senhor, esteja de acordo com a Tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que cada uma de nós possa sair daqui com uma visão mais ampla, aprofundada e agraciada sobre o Senhor, Pai. Que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Oi, meu amor. Boa noite. Senta aí, minha flor. Fique em paz. Chegou no momento oportuno. Então, muito bem. A gente leu agora há pouco Gênesis 2, do verso 7 ao 15, tá bom? Se você não tiver com Bíblia, eu vou deixar a minha aqui. Pode usar meu livro, tá? Esse texto de Gênesis 2, que é um texto que narra onde ficava ali o Jardim do Éden, ele é um texto onde nós temos a primeira menção geográfica na Bíblia. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. É a primeira vez que aparece um endereço na Bíblia, né? Aqui nesse texto, Moisés estava narrando para o povo de Israel como foi que aquele Deus forte e poderoso que livrou o povo de Israel dos egípcios por meio de pragas, abertura do Mar Vermelho e tudo mais, como esse mesmo Deus havia criado o mundo. E nesse trecho de Gênesis 2 que nós lemos, Moisés narra de maneira específica como foi que Deus criou o Jardim do Éden. E ele passa para o povo de Israel a localização de onde ficava o jardim, passa o endereço de onde ficava o jardim. Lembrando aqui vocês que o Jardim do Éden, ele existiu antes do dilúvio. E no dilúvio o jardim foi destruído, assim como toda a geografia da terra mudou, né? O dilúvio não trouxe uma inundação apenas em uma região, né? Apenas na região onde Noé estava. Não, Gênesis 7 diz que as janelas do céu se abriram, né? Dando a entender que houve uma chuva torrencial, absurda, literalmente catastróficas, né? E o texto acrescenta que as fontes do grande abismo se romperam ali naquele momento do dilúvio,
o que, segundo o professor que já faleceu, né, Adalto Lourenço, essa é a parte mais crucial da inundação, né? Ele acredita que esse grande abismo que a Bíblia se refere, de onde as águas se romperam, se refere a um vasto reservatório de água subterrânea, né? Ou seja, uma água que ficava debaixo da terra e que no dilúvio ela estourou e jorrou para a superfície. Então essa água toda que estava debaixo da terra foi para cima da terra e inundou toda a terra juntamente com a chuva absurda que estava caindo, né? E o rompimento dessas fontes de água subterrâneas geraram um evento geográfico cataclísmico, né? Ou seja, foi uma situação de grande escala. Ela foi repentina, ela foi violenta e ela causou mudanças drásticas em toda a terra. Né? Não apenas liberando água, mas também causando terremotos, né? Porque se tem água jorrando de debaixo da terra de maneira absurda, isso gera terremotos, né? Vulcanismos e a movimentação também das placas tectônicas. E com isso, o que antes era tudo um continente só, né? Uma única porção de terra, conhecida como Pangeia, não sei se vocês lembram dessa palavra na época da escola, e o restante ao redor era tudo água. Então, quando nós vemos Gênesis 1 falando que Deus fez a terra e as águas e separou o que era terra do que era água, porque havia só, vamos dizer que um supercontinente, né? Um único continente, o resto tudo era água, né? Pangeia é o que a gente aprende na escola. Só que aí com o dilúvio, o que o dilúvio fez com isso? Com essa única porção de terra, esse supercontinente que havia? Ele acabou se dividindo e se espalhando por sobre as águas. E hoje nós temos, né, essa única porção de terra dividida em 6 partes, né, que nós chamamos de continentes. Temos então os pedaços dessa terra que Deus criou divididos em continentes que foram nomeados como África, América, Ásia, Antártida, Europa e Oceania, tá? Então essa localização que Moisés passou aqui em Gênesis 2, ela não é válida hoje, né? Porque o mundo de hoje não é mais o mesmo mundo de quando o Jardim do Éden existiu, tá bom? A localização do jardim, ele era no Éden, né? Ou na terra do Éden, né? Se referindo a um local. Éden não é o nome do jardim, é o nome do local onde o jardim estava localizado, né? Posicionado ali, né? Uma região chamada Éden. Inclusive a palavra Éden, olha que legal, no hebraico a palavra Éden, ela significa prazer, deleite. O jardim do Éden é entendido como o jardim do prazer, o jardim do deleite, né? Que traz essa ideia de um lugar de abundância, né? De beleza e refrigério, e que foi conhecido ao longo da história, né? Foi chamado ao longo da história como o jardim do paraíso ou o paraíso, né? Então, Éden traz isso, e pensar também na descrição que nós lemos, né? Falando que lá tinha todo tipo, o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore, né? Boa, bonita para se comer. Ali havia abundância, e ali havia também a presença do Senhor. O deleite, o prazer principal era ter o próprio Senhor ali, né? Mas eu quero só pensar aqui, para a gente ampliar o nosso entendimento das narrativas bíblicas. Vou fazer só um adendo aqui rapidinho, já que eu falei do dilúvio. Por causa do pecado, foi justamente por causa do pecado, esse jardim do deleite, o jardim do Éden, ele foi completamente destruído no dilúvio, certo? Agora pensa, estava refletindo sobre isso esses dias. Nas Bíblias infantis, eu não sei quantas de vocês já viram, quando foi contar a história, ouviu a Bíblia, enfim, dos filhos, sobrinhos e tudo mais, mas nas Bíblias infantis, por exemplo, as que o Levi tem em casa, eles desenham a cena de Noé e os animais saindo da arca, depois que para a chuva, baixam as águas. Ele mostra ali a figurinha como se tudo já tivesse sido restaurado, né? Toda a natureza tá linda e organizada para eles recomeçarem suas vidas. Nas Bíblias que o Levi tem em casa, a cena é mais ou menos assim: Noé, sua família e os animais saindo da arca, né? Descendo ali do monte onde a arca ficou parada e já pisando na grama verde, árvores frutíferas com os frutos prontos para serem comidos, belos rios com água potável correndo por aí, um lindo céu com arco-íris, né? Mas aí eu fiquei pensando, gente,
a cena não foi essa. Quando eles saíram da arca, a cena não foi assim. Não foi isso que Noé viu quando eles saíram da arca. Não estava tudo bonito, né? Pensa só, como é que fica um local depois de uma inundação? A cena não é de lindos pastos verdejantes, a cena é mais parecida com como ficaram as cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Depois das tragédias causadas pelas fortes chuvas no ano passado, ou como ficou Brumadinho e Mariana, depois que as barragens se romperam. Vocês lembram disso? Já tem um tempo. Como que é a cena quando a água vai embora? É lamaçal para todo lado. Lembra que no relato do dilúvio, somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Então, quando a água baixou e eles saem da arca, o que eles veem em meio à lama são corpos de pessoas que morreram. De toda a humanidade que existia naquela época, que morreu. É o corpo de pessoas, o corpo dos animais que não estavam na arca, árvores caídas que foram destruídas pela chuva, casas destruídas. A cena pós-dilúvio é de caos por toda parte. Nenhum pedaço de terra ficou isento da destruição causada pelo dilúvio. E, enfim, esse não é o foco do estudo de hoje, mas eu achei que valia trazer essa observação para nós termos um pensar menos romântico, né, e mais realista sobre esse momento que é narrado na Bíblia, né, porque muitas vezes a gente acha que passou a chuva, abaixou a água, pronto, tudo pronto para uma nova vida. Não. Foi lidar com o caos e com reestruturar a vida em meio ao caos, um caos que foi causado pelo pecado. Mas enfim, o nosso foco hoje é outro. E voltando para a descrição que Moisés dá sobre a localização do jardim aí em Gênesis 2, alguns comentaristas dizem, né, que o mais provável é que esse jardim ele estava localizado no alto de uma montanha, né? Porque o texto no verso 10 diz que do Éden saía um rio que regava o jardim e dali, do jardim, ele se dividia em 4 rios, em 4 braços, provavelmente descendo montanha abaixo ele acabava se dividindo, tá? E aqui fica, é muito interessante pensar que aqui fica evidente que até hoje nós usamos a mesma estratégia de Moisés quando nós vamos passar um endereço para alguém. Não sei se vocês repararam como é que Moisés faz. Nós sempre incluímos um ponto de referência para deixar a pessoa mais localizada do endereço que nós estamos passando, né? Assim como Moisés fala onde estava o jardim, na região do Éden, e ele vai dando ponto de referência falando dos rios que saíram do Éden, para onde cada rio foi, né? Como um ponto de referência para o povo saber mais ou menos onde ficava o jardim. Nós também fazemos isso, né? Eu mesma, quando vou passar o endereço aqui da igreja, falo, ó, fica perto do terminal Piraporinha, atrás da drogaria São Paulo. Então, eu falo o endereço e vou passando também pontos de referência para a pessoa se localizar, né? Enfim, pode passar anos, séculos, milênios, mas algumas estratégias de comunicação, elas continuam sendo as mesmas, né? Como diz Salomão em Eclesiastes, não tem nada de novo debaixo do sol aí. Mas, por que eu comecei com a leitura aqui de Gênesis 2, né? O que isso tem a ver com o nosso estudo? Porque é importante nós entendermos esse pequeno trecho de Gênesis, essa parte sobre o endereço do jardim, e que é muitas vezes desprezada e nem damos atenção a ela. Você lembrava desse trecho? Né? A gente que já começou a leitura da Bíblia tantas vezes, já passamos por esse texto tantas vezes, quantas vezes a gente deu essa atenção para esse bloco de versículos, né? Afinal, né, a gente pensa, gente, é só a descrição de um lugar, nada mais, vamos seguir, né? Na verdade, o que eu quero trazer é que as referências geográficas na Bíblia, né, toda vez que a Bíblia cita um lugar, ela não está dando só um mero detalhe de localização, né? Pelo contrário, essas informações, elas enriquecem a nossa compreensão do que está sendo dito por Deus aqui na sua palavra.
Então, só para antes, né, para a gente seguir com o mesmo entendimento, ao longo do estudo eu vou usar algumas expressões como menção geográfica, referência geográfica, geografia bíblica, mas tudo isso é só uma maneira de falar, de mostrar que eu estou me referindo aos lugares que estão sendo citados na Bíblia, tá? Basicamente se referindo aos lugares, ambientes que são mencionados na Bíblia. E esses lugares podem ser tanto um jardim, como nós acabamos de ler, como uma cidade, um país, enfim, por aí vai, tá bom? Então vamos pensar em alguns aspectos do porquê devemos dar mais atenção às descrições que a Bíblia dá sobre os lugares em que determinados eventos aconteceram, né? Essas descrições, como essa, sobre onde ficava o Jardim do Éden, elas não são inúteis, né? Nós lemos no começo aqui do nosso encontro, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura é útil, né? Então, essas descrições de lugares, elas não são inúteis para nós. Deus não deixou essas informações por acaso, só para encher linguiça, né? Então, vamos pensar em alguns motivos do porquê que isso está na Bíblia, né? Por que eu preciso saber onde ficava o jardim, os rios que saíam de lá? Por que eu preciso saber, que é o foco das lições que nós ficamos de fazer para hoje, que é basicamente mapas, né? Basicamente os lugares por onde Jesus andou. Por que eu preciso saber disso, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer de argumento para nós é que isso traz realismo, né? Toda vez que a Bíblia cita um local, ela nos traz um senso de realidade, de que aquilo que está sendo dito é real, aconteceu de verdade em um lugar real, né? Muitas pessoas, olha só, presta atenção, muitas pessoas interpretam os relatos de Gênesis 1, 2 e 3, né, sobre a criação do mundo, a criação do homem, a queda ali quando o pecado entra. Muitas pessoas interpretam como se isso fosse uma poesia, sabe, uma metáfora, como se o que está narrado ali não tivesse acontecido literalmente da maneira como está escrito. Isso é muito perigoso, porque se eu interpreto de maneira errada, eu aplico de maneira errada. Fala, meu bem. Quando eu fiz o curso básico de teologia lá na igreja presbiteriana, e aí a gente fez um trabalho, uma matéria lá que era sobre as seitas e heresias, né? Sobre as seitas. E aí a gente fez um trabalho e aí cada um ia trazer informações sobre aquela seita e o que comprova que, né, que seja uma seita de verdade. E aí eu peguei a parte para falar dos santos dos últimos dias, os mormons, né? Para falar sobre os mormons. Aí o que acontece? Eles têm a Bíblia, né? Eles usam a Bíblia, mas eles também usam o livro dos mormons, né? E aí uma questão que ficou que é confusa no meio deles é exatamente essa questão geográfica, porque eles falam de lugares onde geograficamente não existe, né? Não existe. E aí quando eles são questionados sobre isso, eles falam que desfez, que né, realmente que faz muitos anos, e aí aquele lugar lá se desfez, mas que existiu e que determinada situação aconteceu, como por exemplo o anjo, né, que aparece para poder passar a Bíblia deles, a Bíblia deles, isso, para passar a Bíblia deles, eu esqueci o nome, me fugiu da memória agora. Mas essa questão geográfica foi o que leva muitas pessoas até hoje a falar, não, isso não condiz, né? Isso geograficamente não existe. Como que eu vou crer numa coisa, né? Que assim, não tem como comprovar a veracidade disso. E aí você vê como é precioso o trabalho de homens cristãos, como por exemplo Adalto Lourenço, que agora está com o Senhor, de olhar para o que a Bíblia diz e usar os recursos da ciência, que no fim são recursos que o próprio Deus capacitou o homem a desenvolver, para atestar a própria Escritura. Porque se tem uma coisa que é verdade, é a Bíblia. Então, tem coisas que o Senhor
Deuteronômio 29 vai falar, né, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas que estão escondidas, ocultas, pertencem ao Senhor. Então, aquilo que o Senhor deixou revelado para nós é para nós conhecermos, é para nós investigarmos. A gente pode ir atrás, a gente pode pesquisar. Algumas igrejas falam, né, que a letra mata, né, interpretando erradamente as palavras de Paulo, como se o crente ele não pudesse estudar a Bíblia, não pudesse ir lá estudar o que Deus falou, não pudesse realmente se aprofundar no entendimento e fazer perguntas, sabe, de Senhor, como que eu entendo de fato como isso aconteceu, como que eu posso compreender melhor o que está narrado aqui. E sendo que o Senhor nos deu a capacidade de desenvolver estudos, de aprender com pessoas mais capacitadas em determinados conhecimentos, justamente para nós vermos que a palavra do Senhor é comprovadamente pura e ela é verdadeira. Salmos vai falar sobre isso, de que a palavra do Senhor é comprovadamente pura, verdadeira, ela não mente, é a palavra do Senhor. Então, quando nós temos aqui a descrição de um endereço, isso torna mais real o que está sendo narrado, porque é um endereço real. Real. Até porque os rios, por exemplo, que são narrados ali em Gênesis 2, o rio Tigre, por exemplo, e o rio Eufrates, eles existem até hoje. Né? Eles nascem ali nas montanhas da Turquia, aí eles fluem pelo Iraque e desaguam no Golfo Pérsico. Né? São rios mencionados por Moisés e que podem ser verificados hoje, né? Esse endereço do jardim, ele é real. Esse jardim não foi uma coisa imaginada por Moisés, ele foi real, ele existiu de verdade, né? A parte dele pode ser verificada hoje, como por exemplo a própria existência ainda do rio Tigre e do rio Eufrates, e parte nós não conseguimos identificar e que a própria Bíblia justifica isso através da narrativa do dilúvio, porque parte foi destruído, parte não tem mais como se verificar hoje, né? Enfim, o próprio dilúvio é um outro evento que muitas pessoas narram como não sendo literal, né? Não aconteceu exatamente da maneira como está sendo narrada. E aí é importante a gente gravar isso. Tudo que está na Bíblia nós temos que interpretar como sendo literal. Aconteceu exatamente como está escrito. Essa é a minha premissa. Tudo eu interpreto como literal, como exatamente como está escrito. A realidade foi exatamente essa que falou. Disse que abriu o Mar Vermelho, é porque abriu o Mar Vermelho. Nós só interpretamos o texto bíblico de outra maneira quando a própria Bíblia indica que essa interpretação ela não deve ser literal. Por exemplo, nos evangelhos, antes de Jesus contar uma história fictícia, né, ou seja, uma história que não é real, o próprio texto e muitas vezes o próprio Jesus diz que ele vai contar ali uma parábola. Ele mesmo indica que aquilo que ele vai falar não deve ser interpretado literalmente, que é uma parábola, uma história inventada que tem como objetivo ilustrar um ensinamento que ele está trazendo. Então, se a Bíblia não me indica que aquele texto tem que ser interpretado como uma metáfora, então eu sempre vou partir do ponto de que é literal o que está sendo dito ali, né? É importante nós termos isso claro. De novo, se eu interpreto errado, eu enxergo a Deus de maneira errada, eu enxergo a palavra de Deus de maneira errada e eu aplico de maneira errada a palavra do Senhor. Tudo começa na maneira como eu interpreto a Bíblia, ok? Enfim, quando nós lemos na vida de Jesus, por exemplo, a menção de lugares como... Só antes eu trouxe o exemplo da parábola, olha como é interessante, né? A parábola do semeador, Jesus, ela não estava contando a história de um semeador real, do semeador seu José que existia ali na época. Ele não estava contando a história de alguém real, né? Ele estava contando uma história que tinha elementos que faziam parte da vida, né, diária das pessoas, mas era uma história inventada. E o próprio Jesus explica
essa parábola depois? Falando, né, que a semente, por exemplo, ela representava a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é uma semente, mas na história, a semente que o semeador lançava representava a palavra do Senhor, representava a maneira como a palavra do Senhor ela vai sendo disseminada. Os solos representa, né, o coração das pessoas que ouvem a palavra. O nosso coração, ele não é feito de terra, como é narrado na parábola, mas a terra ali, ela representa a maneira como o nosso coração recebe a palavra do Senhor. Então percebe como o próprio Jesus explica e nos ensina a interpretar corretamente a parábola? Percebe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Enfim, quando nós lemos na vida de Jesus, por exemplo, a menção de lugares como Jerusalém, né? Lembra que o nosso alvo é falar sobre geografia. Quando nós vemos a menção de lugares como Jerusalém, o Rio Jordão, inclusive eu até trouxe aqui um mapa maior, depois vocês podem chegar mais pertinho e ver. Quando nós vemos lá na história de Jesus a menção de lugares como Jerusalém, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, Belém, etc., isso nos ajuda a ancorar a nossa fé na certeza de que o que nós cremos não é inventado, né? A Rai trouxe um exemplo do estudo que ela fez e mostra que quando você testemunha algo que você não tem como comprovar que aquilo é verdadeiro, o seu testemunho, ele perde a credibilidade. Pensa só, quando você é assaltado, você vai lá fazer o boletim de ocorrência, o que eles pedem? Eles pedem informações para verificar se aquilo que você está dizendo é verdadeiro. Eles pedem dia, eles pedem a data, eles pedem o local em que isso aconteceu, eles pedem o horário, eles pedem descrições de como que aconteceu, porque eles querem saber se o que você está falando é verdadeiro. Se você vai dar um testemunho em um tribunal, eles vão fazer perguntas para atestar, comprovar que o que você está falando é verdade. Quando a Bíblia cita lugares, isso faz parte do que compõe o testemunho da Bíblia como algo real. Ela está dando para nós fatos que comprovam que aquilo que ela está falando é real. Entende? O que nós cremos não é algo inventado, né? Não foi criado pela imaginação humana. Pelo contrário, né? Saber de informações como essas ancora a nossa fé na certeza de que o que nós cremos é real e concreto. Ainda mais porque no caso de Jesus, a maioria dos lugares por onde ele andou existem até hoje. Você pode fazer uma viagem e ir lá conhecer, né? Quantos já não fizeram essas viagens para Israel ou querem fazer essa viagem para Israel? Nós cremos em coisas que são reais, em acontecimentos que ocorreram em lugares reais. A Bíblia não é um livro de contos de fantasia, né? Do era uma vez, eu ouvi uma vez alguém dizer. Não, a Bíblia é a palavra do Senhor, do Deus verdadeiro. A Bíblia é um livro que narra o desenrolar da história do mundo real. A Bíblia narra para nós como Deus se relacionou no passado com este mundo real, como Deus se relaciona hoje no presente com esse mundo real e como Deus se relacionará no futuro com esse mundo real. Não só esse mundo real que nós conseguimos ver, sentir e perceber, mas o mundo real na sua inteireza. Até as coisas que para nós elas são invisíveis, mas elas são claras para o Senhor porque foi Ele que criou. Certo? E isso nos ajuda a pensar também que é importante darmos atenção às datas que aparecem na Bíblia, né? Nós falamos sobre o dilúvio, esse é um exemplo, lá em Gênesis 7:11, ele dá uma data. Ele diz que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, ou seja, ele está falando, né? Quando Noé tinha 600 anos de vida, no dia 17 do mês 2, né? Simplificando. Nesse dia, romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Ele dá a data de quando começou o dilúvio.
Olha que interessante. Quando nós vamos para os evangelhos, nós temos lá em Lucas 3, do versículo 1 ao 3, a seguinte descrição. Presta atenção, porque a descrição de datas deles era diferente do nosso, né? A gente fala hoje é dia 12 de setembro de 2025. A forma deles registrarem a data era diferente, era uma coisa mais longa. Então diz assim lá em Lucas 3, do 1 ao 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, né? Ou seja, quando Tibério César já estava reinando há 15 anos, né? Olha como esse texto ele é completo. Ele dá uma data, agora olha as outras informações, os outros dados que ele vai dar para nós. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, aí veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse texto é completo porque ele dá pra gente data, local, e ele ainda nomeia quem compunha o governo civil e religioso daquela época. Isso é dado, isso é para tornar pra gente aquela informação, gente, aconteceu. Quem ia ler, os primeiros leitores desse registro aqui, eles poderiam ir lá verificar essas informações. É incrível como a Bíblia, olha isso, é incrível como a Bíblia trata fé e razão como duas coisas que são complementares. Fé é colocar uma confiança profunda e pessoal no que Deus fez e no que Deus diz. Enquanto que razão é a capacidade que apenas nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é racional, somente nós podemos ter essa capacidade de pensar. O que é pensar? Pensar é juntar informações, coletar informações, organizar essas informações na nossa mente, analisar essas informações e chegar a conclusões lógicas em cima dessas informações. Nenhum outro ser criado tem essa capacidade, só o ser humano. Animais não conseguem fazer isso, plantas não conseguem fazer isso, a constelação não consegue fazer isso. Apenas o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é racional. Veja, a base da nossa fé, ela não é baseada no nada, no que eu acho, no que o homem limitado que hoje nasce amanhã morre, no que ele acha. Não, a nossa fé é fundamentada no que é real, no que o próprio Deus, Criador, Eterno, diz. A nossa fé é fundamentada no que é verdadeiro e verificável. E você já parou para pensar nisso? Em nenhum momento na Bíblia, Deus tenta provar que Ele existe. Ele parte do pressuposto que Ele existe. Porque Ele é alguém que a gente não consegue aqui mostrar uma foto dele. Mas essa questão não é um problema para a Bíblia. Gênesis 1 já começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já parte desse pressuposto. Eu não preciso provar a existência de Deus. Eu preciso só saber que Ele existe. O dia onde eu vou ver a glória do Senhor de maneira visível, isso está para o futuro. Mas para chegar lá, eu preciso ter fé hoje. Né? Fé é crer naquilo que eu não posso ver, né? É o que Hebreus fala. Então, a nossa fé, então toda vez que a Bíblia cita lugares e datas, isso ajuda a reforçar a credibilidade dos fatos que estão sendo narrados ali. Pensa nisso. Gente, a Bíblia é um compilado de 66 livros. Aqui dentro tem 66 livros, escritos por mais ou menos 40 autores, em 3 línguas diferentes. Teve autores que escreveu em hebraico, outros em aramaico, outros em grego. Em 3 continentes diferentes, teve autores que estavam na Ásia, outros que estavam na Europa, outros que estavam na África. A composição desse livro aqui durou 1500 anos, tá? Agora pensa, muitos desses autores não se conheceram, não viveram na mesma época e nem no mesmo lugar. Ainda assim a Bíblia não contém erros, nem contradições.
ela não erra. E tudo isso porque ela não é a palavra desses 40 homens, ela é a palavra de Deus. Esses 40 homens que foram usados para escrever a Bíblia, eles foram apenas instrumentos. Eles não são os autores primários. Eles são os instrumentos, as mãos que o Senhor quis usar para registrar tudo o que aconteceu, né? A Bíblia é um compilado de 66 livros que dão a razão da nossa fé. Se a fé cristã fosse separada da razão, como muitos na sua tolice e ignorância pensam, né, que o crente, ele não pensa, né, que fé e razão são coisas que não se misturam, se isso fosse verdade, a Bíblia teria apenas uma frase dizendo creia em Deus ou creia em Jesus, ponto final, fecha o livro. Mas não é isso. Aqui tem 66 livros dizendo para nós por que nós devemos crer no Deus que criou todas as coisas. Toda vez que na sua leitura bíblica aparecer a menção de um lugar, uma data, genealogia, não despreze. Não pula esses textos, porque o próprio Deus escolheu colocá-los ali como parte da sua revelação para nós, né? Você pode até não entender como que eles são úteis nesse momento, mas você não tem o direito de tratá-los como inúteis, só porque você ainda não é capaz de compreendê-los. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é útil. É o que Paulo diz para Timóteo lá em 2 Timóteo 3,16. E toda a palavra de Deus fundamenta, ela dá a razão da nossa fé. Se você não conhece o que está aqui, então a sua fé é frágil. E qualquer coisa pode, sucumbi-la. Uma fé firme e madura, ela está pautada num conhecimento profundo do que está aqui. A minha fé não pode ser baseada em um versículo só. Ela tem que ser baseada nos 66 livros que estão aqui. Eu preciso conhecer. Mas vamos pensar mais um pouco sobre a beleza das citações geográficas que há na Bíblia. Por que é importante prestar atenção nos lugares mencionados na Bíblia? Além de mostrar que aquilo que está sendo narrado é real e aconteceu realmente em um lugar real, além de fazer parte da revelação de Deus e contribuir para a construção da razão da nossa fé, os lugares mencionados na Bíblia também trazem, em alguns casos, né, alguns simbolismos. Esses lugares simbolizam algo, não é apenas o lugar pelo lugar, ele simboliza algo espiritual, algo maior, né? Então pensa comigo em alguns exemplos. Jerusalém é uma cidade. Aqui, ó. Jerusalém é uma cidade, tá? Só que ela é apresentada na Bíblia como muito mais do que apenas uma cidade. Jerusalém, desde o Antigo Testamento, ela é vista como a cidade santa, a capital de onde o grande rei Davi governava, né? O local onde ficava o templo. E ali era o principal local de adoração a Deus. O povo ia para Jerusalém para prestar sua adoração ao Senhor. Jerusalém era uma cidade que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Vou dar outro exemplo. O Rio Jordão. Aqui, ó. Rio Jordão. Essa linha azul aqui. O Rio Jordão, ele não era apenas um rio que separava um lugar do outro, né? Separava um lado do outro. Não. Ali é o local onde aconteceram eventos cruciais e muito importantes na história do povo de Israel. Como, por exemplo, em Josué 3, narra que o povo de Israel precisava atravessar o Rio Jordão para poder entrar na Terra Prometida. Ou seja, o Rio Jordão foi a porta de entrada para a Terra Prometida, para que eles pudessem experimentar e viver o cumprimento da promessa de Deus. Além disso, nós vemos nos evangelhos, como em Mateus 3, por exemplo, que foi no Rio Jordão que quem foi batizado? O próprio Jesus. Percebe que o Rio Jordão, ele é apresentado na Bíblia como sendo mais do que um simples rio. O Rio Jordão simbolizou ao longo da história do povo de Israel a passagem de uma era para outra, né? Um povo sem terra
e agora um povo com terra. Um povo esperando o cumprimento da promessa de Deus e um povo usufruindo do cumprimento da promessa de Deus. Um povo aguardando a chegada do Messias, o povo recebendo o Messias. Enfim, essas citações de lugares fazem parte da mensagem de Deus para nós. Se Deus considerasse que essas citações não fossem relevantes para nós, Ele mesmo não teria colocado elas na sua palavra, né? Então, citar na Bíblia é importante, faz parte da mensagem de Deus para nós e não deve ser desprezado. Mas eu quero trazer mais um aspecto do porquê é importante darmos atenção aos lugares que são mencionados na Bíblia. As referências geográficas, os endereços que são mencionados na Bíblia, eles também revelam como o plano de redenção de Deus se desenrola em locais específicos e diversos, né? Olha só como a narrativa bíblica segue uma progressão geográfica, né? Começa no Jardim do Éden, depois vai parar lá na Torre de Babel, aí você tem da Terra Prometida para o exílio na Babilônia. Você tem Belém, a cidade onde Jesus nasceu, e depois você tem Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado. Cada lugar serve como um palco para o desenrolar dos planos de Deus para a humanidade. Em cada lugar, um pedaço do plano de Deus foi desenvolvido. Os lugares mencionados na Bíblia, eles trazem para nós um mapa, né? Um mapa da história da salvação, mostrando como o plano de Deus de trazer salvação para o pecador, como isso se desenrolou um pouquinho em cada lugar. E já vai pensando em como isso fica evidente na sua própria vida, né? Porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre onde nós estávamos quando Cristo nos salvou. Sobre de onde Ele nos tirou para nos trazer até Ele. Pensa na sua história. Vai pensando aí nos caminhos que você já percorreu e como Deus usou cada um deles para te alcançar, para te amadurecer, para te moldar. Mas já a gente vai ter o nosso momento de conversa. Meninas, cada lugar que é mencionado na Bíblia mostra para nós que Deus é Deus sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre tudo que existe. Agora, com isso em mente, tá? Vamos entrar de fato no nosso estudo, vai ser mais breve agora. Nós ficamos de fazer as lições 7 e 8 do nosso livro, que são lições, são duas lições curtas e complementares, né? E elas começam lá na página 53, pode abrir na página 53 se você quiser. Essas duas lições, elas são basicamente lições de revisão. Elas vão só revisar para nós os lugares por onde Jesus andou, que nós falamos no estudo passado. Vai falar para nós os lugares por onde Jesus andou. Elas trabalham muito com mapas, né? Nos apresentando o mapa da Palestina. Aqui tem um mapa mais completo aqui, ó, da Palestina no tempo do Novo Testamento, tá bom? Inclusive, muito precioso esse mapa, as crianças estão usando na EBD. E essas duas lições, elas nos guiam numa memorização básica do mapa da Palestina, né? Então, essas duas lições trabalham basicamente com essa questão toda que eu trouxe sobre a beleza das citações geográficas que há na Bíblia. Então, vamos fazer essa revisão proposta por essas lições e vamos ver um pouquinho da beleza de saber os lugares por onde Jesus andou. Então, vamos lá. Vamos ver esse panorama sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E eu vou pedir para você deixar o seu livro, eu falei página 53, mas pode deixar aberto lá na página 210, no apêndice 2, que traz um mapa da Palestina. Se você quiser, você pode ir acompanhando tanto o mapa que tem no seu livro, na página 210, quanto o mapa que está aqui atrás, tá bom? Esse daqui tem mais informações, então pode ser um pouco mais confuso nesse momento, mas você tem o seu aí no livro que é um pouco mais simples, tá? E se você fez as tarefas do livro, eu imagino que o seu mapa vai estar minimamente coloridinho, tá bom? Se ele tá preto e branco é porque você não fez as tarefas do livro, hein? Então vamos lá. Jesus, então, nasceu na cidade de Belém. Belém tá aqui no nosso mapa maior. Acha Belém aí no seu mapa. Acharam Belém? Muito bem.
Meninas, olha como é importante saber o lugar onde Jesus nasceu, o nome da cidade onde Jesus nasceu e também como é importante nós aproveitarmos todas as oportunidades que pudermos para aprender mais sobre a Bíblia. A palavra Belém no hebraico significa casa do pão. Belém, essa palavra no hebraico significa casa do pão. Belém era uma cidade com muitos campos de trigo. Mas não é esse o foco. Presta atenção nessa poesia por trás do desenrolar dos planos de Deus. Foi em Belém, na casa do pão, que nasceu Jesus, o pão da vida. Isso não é uma mera coincidência. Deus é o Deus de toda beleza. E os seus planos não se desenrolam de maneira seca, dura, tudo preto no branco. Não, a beleza no desenrolar dos planos de Deus. O fato de que aquele que é o pão da vida ter nascido justamente em Belém, a casa do pão, traz um ponto de cor ao nosso entendimento sobre como foi o desenrolar dos propósitos de Deus para o nascimento do seu filho. Por isso eu digo, não despreze nada da palavra de Deus, porque em tudo há beleza. Deus revela sua beleza e sua sabedoria, quer sejam nas coisas grandes e explícitas, quer sejam nos pequenos detalhes. O pão da vida nasceu na casa do pão. Não é coincidência, mera coincidência. Mas continuando, o pão da vida, Jesus, nasceu em Belém, a casa do pão. Depois que ele já estava mais crescido, não sabemos ao certo com quantos anos, sua família se mudou de Belém para a cidade chamada Nazaré. Acha aí no seu mapa Nazaré, eu não vou mostrar aqui no meu primeiro não. Acharam aí Nazaré? Olha só, Jesus saiu aqui de Belém e subiu, ó, para Nazaré, aqui em cima, tá? E foi nessa cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, trabalhou como carpinteiro junto com seu pai José e depois deixou a carpintaria para dar início ao seu ministério. Então foi ainda na cidade de Nazaré que Jesus passou seu primeiro ano de ministério. Esse primeiro ano foi o ano de preparação do seu ministério. Foi nesse período em que Jesus foi batizado, depois ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois ele escolheu e chamou os seus 12 apóstolos e assim Jesus foi preparando as bases do seu trabalho. Agora olha que interessante. Nazaré era uma cidade que fazia parte da província da Galileia. Ó, a província da Galileia, aqui no nosso mapa grandão, é toda essa parte azul clarinha, tá bom? Então, Nazaré é uma cidade que fazia parte da província da Galileia. Como vocês estão vendo aí no mapa de vocês, eu acho que tá com o lápis verdinho aí, tá? Pensa na Galileia, toda essa parte azulzinha aqui do nosso mapa grande, como se fosse um estado, né? Assim como Diadema é uma cidade que fica dentro do estado de São Paulo, Nazaré era uma cidade que ficava dentro do estado da Galileia, tá bom? Para ficar mais fácil pra gente entender. Pois bem, essa região da Galileia, tá? Ela tinha muito contato com pessoas não judias, né? Ou seja, gentios, estrangeiros. E era muito comum ali ter famílias mistas, ou seja, famílias onde um era judeu e o outro não era judeu, tá bom? E aqueles que eram judeus puros e mais ortodoxos, assim, né? Ou seja, judeus que tinham uma descendência totalmente judia, pai e mãe eram judeus, né? Eles menosprezavam essas cidades da Galileia por serem cidades com muita mistura, né? Entre povos. Então, Nazaré fazia parte dessas cidades menosprezadas pelos judeus em geral. Além de Nazaré também ser uma cidade menor, né, mais do interior, tal. Inclusive lá em João 1, quando Filipe vai contar para Natanael que ele encontrou o Messias, Filipe fala para Natanael que Jesus, ele veio lá de Nazaré. E Natanael responde em João 1,46 falando assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha a maneira como eles pensavam a respeito de quem vinha de Nazaré, né?
E esse detalhe sobre Nazaré e a maneira como essa cidade era vista nos tempos de Jesus nos ajuda a saber que os planos de Deus também se cumprem e se desenrolam em lugares que são menosprezados, insignificantes para nós, né? Quantas de nós aqui não nasceu em cidades que quase ninguém sabe que existe? Quantos missionários Deus não usa para levar o evangelho em cidades bem do interior, bem afastada, com uma população pequeniníssima? Que se essa cidade fosse destruída hoje, isso não, ninguém nem ia saber, não ia afetar em nada, né? Quantos missionários Deus não usa para levar o evangelho para comunidades ribeirinhas, para levar o evangelho até aldeias que estão escondidas, para levar o evangelho para pessoas que são menosprezadas e consideradas como insignificantes, inexistentes para a sociedade no geral, né? Natanael perguntou se podia vir alguma coisa boa de Nazaré. E a resposta é sim. Foi de lá que veio o Salvador desse mundo, né? Bom, depois de Jesus ter preparado as bases do seu ministério enquanto morava em Nazaré, tá? Ele então saiu da cidade de Nazaré e foi desenvolver o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Acha Cafarnaum primeiro aí no seu mapa, tá pertinho de Nazaré. Então, ó, ele saiu de Nazaré e subiu um pouquinho mais para Cafarnaum. Olha aqui Cafarnaum na beiradinha do mar da Galileia, tá? Enquanto que em Nazaré Jesus não queria que as pessoas ainda soubessem quem ele era, né? As pessoas sabiam que ele era Jesus, filho de José, o carpinteiro, mas ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, né? Porque ele ainda estava organizando as coisas para desenvolver o seu ministério. Então, aqui em Cafarnaum, já é o lugar onde ele vai espalhar para todos que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas, tá? Então, Jesus vai andar por todos os lados de Cafarnaum, junto com seus discípulos, anunciando que ele é o Messias, fazendo sinais e milagres para comprovar, lembra, sobre fatos que atestam aquilo que está sendo dito? Os milagres, os sinais que Jesus fez foi para mostrar que ele é o Filho de Deus. Veja o poder do Deus que encarnou e habitou entre nós, tá? Então, é ali em Cafarnaum que nós vemos esse segundo ano do ministério de Jesus, que foi o ano da sua popularidade. Jesus ficou popular, né? Todo mundo queria conhecer Jesus. Por isso, por onde ele andava, sempre tinha uma multidão atrás dele. Agora, olha só. Em contraste com Nazaré, né? De onde ele veio antes, Cafarnaum já era uma cidade grande, né? Nazaré é uma cidade mais do interior, mais insignificante. Cafarnaum não, já é uma cidade grande, né? Vamos pensar numa São Paulo aí da vida, né? Grande, que inclusive tinha até um porto, né? Ali no mar da Galileia, né? O que contribuía para que tivesse um alto fluxo de pessoas indo e vindo o tempo todo ali na cidade. Pessoas de vários lugares da Palestina, de fora da Palestina, né? Estrangeiros, pessoas que vinham de outros países, enfim, ali, assim como em toda a cidade grande, não só nos tempos de hoje, mas desde aquela época também, quanto maior a população, mais evidente fica os diversos grupos que existem naquele lugar, né? Uma cidade do interior, ela é um pouco mais homogênea, né? As pessoas são mais parecidas, a cultura é mais parecida, todo mundo meio que segue o mesmo estilo de vida, né? Quanto menor a cidade, mais homogêneo é, mas quanto maior a cidade, mais heterogêneo é, mais diferentes são as pessoas. Pega um metrô em São Paulo, você vai ver que são pessoas com maneiras de se vestir, de andar, de se comportar, de falar completamente diferentes, né? Quanto maior a cidade, mais evidente fica a diversidade de grupos que há naquele lugar, né? Então, olha só, enquanto Jesus estava em Cafarnaum, ele se relacionou com pessoas de trabalhos simples e braçal, como, por exemplo, pescadores, né? E quando eu digo simples, eu quero me referir ao fato de que era um trabalho que não exigia um alto nível de escolaridade, tá? Inclusive em Marcos 1 narra que foi na beira aqui do mar da Galileia que Jesus chamou seus primeiros discípulos, Simão e André, que eram pescadores inclusive, tá?
Em Cafarnaum, Jesus também se relacionou com pessoas doentes, gravemente doentes, né? Foi lá que ele curou, por exemplo, a sogra de Pedro. Foi lá que ele curou um paralítico, por exemplo, tá? Em Cafarnaum, Jesus também se relacionou com autoridades governamentais, né? Como, por exemplo, o centurião romano, lembram? Que era um oficial do exército romano e que pediu para Jesus curar o servo dele. Em Cafarnaum, Jesus também se relacionou com pessoas que usavam o seu trabalho como um meio para extorquir dinheiro da população. Pessoas corruptas, né? E aqui nós temos quem? Os publicanos, né? Que eram cobradores de impostos e que cobravam da população um imposto maior do que deveria. E esse valor a mais ficava no bolso deles, né? Inclusive foi lá em Cafarnaum que Jesus chamou Mateus, né? Que era um publicano, para se tornar seu discípulo. Em Cafarnaum, Jesus também se relacionou com líderes religiosos, não só líderes governamentais, mas líderes religiosos também, como por exemplo com os fariseus e os escribas, né? Quer seja quando Jesus estava ensinando nas sinagogas, as sinagogas eram como se fossem as igrejas deles, né? Jesus ali se relacionava com os fariseus e escribas, ensinando em voz alta ali em meio à sinagoga, mas também Jesus se relacionava com eles quando eles vinham até Jesus para criar algum debate, para ver se pegava Jesus em alguma pergunta ali capciosa, né? Sobre a lei, sobre a palavra de Deus e tudo mais. E em Cafarnaum nós vemos também Jesus se relacionando com outro grupo de pessoas muito particular, que é o grupo dos endemoniados, né? Já pararam para pensar nisso? Jesus se relacionou com pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam possuídas por um demônio, né? Olha como Jesus, ele não tinha um público só, né? Como ele era eclético aí nos seus relacionamentos. Ele ia desde do mais simples, né? Até o mais alto na linha hierárquica ali da cidade. Ele falava com todos, com os sãos e com os doentes, né? Com os cultos e com os sem escolaridade. Tá? Olha quantas pessoas diferentes, com realidades diferentes, necessidades diferentes haviam ali em Cafarnaum e como Jesus se relacionou com todas elas, fazendo na vida delas aquilo que estava de acordo com os propósitos do Pai, né? Isso nos mostra que o Jesus que foi até as pessoas rejeitadas e menosprezadas da pequena cidade de Nazaré é o mesmo Jesus que foi até essas várias pessoas da cidade grande de Cafarnaum, né? Jesus não faz acepção de pessoas. É isso que esses dois locais mostram pra gente. Jesus não faz acepção de pessoas. Os eleitos de Deus, aos quais Jesus veio salvar, eles não têm todos a mesma cara. Olha aqui pra gente. Eles não têm todos a mesma cara, a mesma vestimenta, a mesma condição financeira, os mesmos trabalhos, o mesmo nível de escolaridade, a mesma moradia, a mesma história. Eles não vieram todos do mesmo lugar, né? Presta atenção, principalmente domingo, quando a igreja vai estar cheia de gente. O corpo de Cristo é diverso. São pessoas diferentes, unidas pelo mesmo Senhor e Salvador. Inclusive, quando chegarmos no céu, muitas de nós vamos provavelmente ficar surpresas com o tanto de gente diferente que vai estar lá, né? Pessoas que talvez você deixou de evangelizar porque você pensou: ah, essa pessoa não vai querer ouvir o evangelho. Ah, ela não vai se interessar por Jesus, então eu não vou nem perder meu tempo, né? Enfim, a cidade de Cafarnaum nos dá a comprovação de que Jesus veio salvar todo tipo de pessoa, tá? Continuando, enquanto Jesus ainda estava em Cafarnaum, seu nome ficou muito conhecido. E assim como algumas pessoas iam até Jesus para terem suas vidas transformadas por ele, outras pessoas começaram a se incomodar com Jesus e a se afastar dele, né? Essas pessoas não reconheciam e não aceitavam que Jesus era o Messias prometido. E um dos motivos, não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso, um dos motivos até dessas pessoas não reconhecerem Jesus como rei e salvador da nação era o fato de Jesus não ter a aparência de rei. Como assim o Messias nasceu em um estábulo no meio dos animais? Que rei é esse? Como assim o rei da nação prometido pelos profetas, ele é um simples carpinteiro que veio de Nazaré? Mas olha que interessante, o profeta Isaías já tinha falado sobre isso. Isaías 53, numa profecia a respeito do Messias. No verso 2 diz que o Messias, ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse.
Não havia nada na sua aparência para que nós o desejássemos, né? Muitas pessoas leem esse texto achando que está dizendo que Jesus era feio, era um homem feio. Não! O que o texto está dizendo é que Jesus não tinha aparência de rei. Olha o histórico de Jesus, ele nasceu no meio dos animais, sem ter um lugar decente para nascer. Que rei é esse? Ele veio de Nazaré, que coisa boa pode vir de lá, já disse Natanael. Tá? O texto de Isaías não está dizendo que Jesus era feio de aparência. Está dizendo que Jesus tinha a aparência de um homem comum. De um homem simples, como qualquer outro que havia na Palestina. Lembra como foi a escolha do primeiro rei de Israel, Saul? O povo queria um homem que tivesse a aparência de um rei. Um homem alto, forte, imponente, que aparentava ser um guerreiro forte, bem másculo assim. É esse estereótipo que o povo sempre carregou na mente. Até o profeta Samuel, quando Deus manda ele ir buscar um novo rei que tomaria o lugar de Saul, o profeta chega na casa de Davi e o que ele faz? Ele olha para os filhos de Jessé e ele acha que qualquer um dos irmãos de Davi poderiam ser rei, menos Davi. Por quê? Porque Davi não tinha aparência de um rei. Davi era mirrado, pequeno, desengonçado, um simples pastor de ovelhas. Ele vai ser o rei de Israel? Gente, Saul é um homão, Davi parece um garotinho. Mas foi justamente Davi que Deus havia escolhido para ser o rei da nação. Essa descrição de Isaías a respeito de Jesus poderia ser usada também para Davi. Homens que não tinham a aparência de um rei, de acordo com a expectativa do povo. Tá? Enfim, além dessa questão, Jesus também passou a ser acusado de blasfêmia, porque ele disse ser o filho de Deus, né? Ser um igual a Deus. Enfim, começou toda uma revolta ali em Cafarnaum, perseguição contra Jesus. Então Jesus saiu de Cafarnaum e foi para onde? Acha aí na sua cidade, no seu mapa, a cidade de Jerusalém. Já falamos sobre ela antes. Jesus saiu de Cafarnaum e foi então para Jerusalém. Acharam Jerusalém aí? Ó, o que Jesus fez? Cafarnaum desce até Jerusalém, tá bom? E o terceiro e último ano do ministério de Jesus, que aconteceu em Jerusalém, foi marcado por rejeição, perseguição, acusação, até que culminou na sua crucificação, na sua morte em uma cruz. E esse foi o ano da paixão de Jesus. Foi o ano onde Jesus sofreu, padeceu, suportou dores até a morte e morte de cruz. Agora presta atenção. Nós falamos agora há pouco que Jerusalém é essa cidade que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Lembra? Era lá que ficava o templo, era para lá que o povo ia para adorar ao Senhor. E olha só, foi justamente lá, em Jerusalém, enquanto estava pendurado em uma cruz, que Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Foi ali, não por coincidência, mas justamente na cidade que simbolizava a presença de Deus. Foi ali que o próprio Deus, o próprio Pai, abandonou seu filho, para que o seu filho recebesse o castigo que era meu e seu. E eu não posso deixar passar as palavras do Carson no seu livro chamado Escândalo, falando sobre a cruz e a ressurreição de Jesus, onde ele diz que Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? E ele diz que Jesus disse isso e passou por esse momento de abandono do Pai para que eu, por toda a eternidade, não precisasse repetir essas mesmas palavras. Jesus sofreu o abandono momentâneo do Pai para que eu e você não tivéssemos que sofrer o abandono eterno dele. Saber que foi em Jerusalém não é uma informação à toa, tá? Mas a história não termina aí. Depois de 3 dias que Jesus havia morrido, ele ressuscitou, ele voltou a viver, ele ressurgiu, e assim começou a última etapa da vida de Jesus, que é a etapa da sua vida ressuscitada, a qual permanece até hoje para todo sempre. E nessa nova etapa, Jesus não está mais limitado a uma cidade, ou um lugar, ou a Palestina somente. Pega o seu livro, volta uma página, página 209, apêndice 1. Apêndice 1, olha essa segunda figura, essa figura do meio.
É aí onde Jesus está agora. Essa segunda figura, ela representa todo o globo terrestre, né? Jesus não está mais só na Palestina. Agora ele está em todos os lugares, junto com todo o seu povo espalhado por todas as nações da terra. Lembram que enquanto Jesus estava na cidade de Cafarnaum, nós vimos que ele não faz acepção de pessoas? Pois bem, agora na sua vida ressuscitada, isso é ainda mais evidente. Jesus está salvando e transformando a vida de pessoas de todo mundo. Jesus não está salvando todo mundo, tá? Olha a diferença. Jesus não está salvando todo mundo, mas ele está salvando pessoas de todos os lugares do mundo. Judeus e gentios estão sendo alcançados por Cristo. Pessoas do Oriente e do Ocidente estão sendo alcançadas por Cristo. Pessoas de países super desenvolvidos e pessoas de países subdesenvolvidos estão sendo alcançadas por Cristo. Pessoas em cidades grandes, em mega cidades, assim como pessoas nos lugares mais remotos e inóspitos, estão sendo alcançadas por Cristo. Não há barreira geográfica que impeça Jesus de alcançar todos aqueles que foram eleitos por Deus. Não há um eleito que possa ser esquecido por Jesus ou deixado para trás, não importa em que lugar do mundo, do universo ele esteja. O evangelho é real, as boas novas a respeito de Jesus é real e ele transforma a vida de pessoas reais neste mundo real, assim como transformou a minha vida e a vida de vocês. Concluindo, eu quero dizer que eu comecei o estudo de hoje lendo a descrição de onde estava localizado o Jardim do Éden. Esse jardim que também pode ser chamado de Jardim do Deleite, né? Mas eu quero dizer que nós não estamos mais nesse lugar de paraíso. Nós não vivemos mais no jardim. Desde Gênesis 3, desde que o homem e a mulher escolheram desobedecer, pecar contra Deus, eles e todos que vieram a partir deles, toda a humanidade, passou a habitar um lugar diferente daquele jardim. Todos nós passamos a habitar, desde Gênesis 3, fora do jardim. Não vivemos mais no jardim, vivemos fora do jardim, fora do paraíso, fora do lugar de deleite. A nossa localização agora, ela é diferente. Ao invés de um lugar de deleite e prazer, agora nós vivemos em um mundo corrompido, subjugado, que sofre e geme por causa do pecado. O ser humano que antes transbordava de paz, alegria, plena satisfação, segurança e vida eterna, em plena comunhão com Deus, com o próximo, com o mundo ao seu redor, enquanto estava no jardim, agora, fora do jardim, o ser humano vive uma realidade que está manchada pelo pecado. Agora a realidade fora do jardim, ela é repleta de insegurança. Por isso que os homens estão aqui. Nos sentimos inseguras muitas vezes sozinhos em determinados lugares. Estamos repletas, cercadas por medo, brigas, tensões, caos, angústias, ansiedades, dor, sofrimento e morte. Como o assunto morte tem estado presente na vida da nossa igreja nesses últimos tempos. Mas, esse mundo caído, cheio de sofrimento, ele não é o nosso destino final. Aqui não é a nossa morada definitiva, ainda que você tenha a sua casa própria, que é o desejo de muitos, saiba que ela não é a sua casa eterna. A Bíblia diz que Jesus, esse mesmo Jesus que temos nos dedicado em conhecê-lo melhor, esse Jesus é o Filho de Deus que deixou o céu e toda a sua glória para descer até este mundo caído, com a missão de derrotar o poder do pecado e colocar um fim nos efeitos desastrosos que o pecado trouxe para esse mundo. E a Bíblia diz que essa missão de Jesus começou na cruz, lá na cidade de Jerusalém, e se concluirá quando for instaurada a nova Jerusalém, que é o termo usado em Apocalipse para se referir a esse nosso destino final. A nova Jerusalém é esse lugar onde a igreja, o povo de Deus, passará a eternidade face a face com Cristo, vendo a manifestação da glória de Deus e se deleitando nele. Já terá acontecido a segunda vinda de Cristo, Satanás, seus demônios e todos os rebeldes já terão sido condenados eternamente. E então Deus restaurará completamente todas as coisas, fazendo uma nova criação, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Um lugar onde não haverá mais choro nem dor. A nova Jerusalém simboliza a vitória final de Deus sobre o pecado e a morte. Ali, o reino de Deus será estabelecido de forma visível. Por enquanto, nós cremos na realidade do reino de Deus pela fé. Mas ali vai ser visível para nós.
vai ser completo, definitivo e eterno o reino de Deus. Ali nós veremos a glória de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que nem haverá necessidade de sol ou lua, porque a glória de Deus vai iluminar tudo o tempo todo. Olha isso. Esse é o nosso destino final. Um lugar que não tem GPS nesse mundo que seja capaz de encontrar, porque ele ainda não foi criado. O dia da criação desse lugar já está na agenda de Deus, mas nós não sabemos quando é. A Nova Jerusalém não é o destino final de todo ser humano, mas é o destino final de todos aqueles que estão unidos a Cristo. Mas da mesma maneira como esse daqui não é o nosso destino final, esse também não é o destino final de todos aqueles que rejeitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A Bíblia diz que o destino final para aqueles que são inimigos de Cristo, que rejeitam a Cristo, o destino final deles será o inferno, um lugar de condenação eterna. Ali, todos aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, todos eles passarão a eternidade separados de Deus, recebendo sobre eles a ira de Deus, e não a ira de um Deus qualquer, a ira do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ali será um lugar de choro e ranger de dentes. Se você está unido a Cristo, saiba que a morte, ela está para te servir e te levar a um lugar de alívio. A morte está para ser a sua serva, que vai fechar as portas desse lugar de dor e sofrimento e vai abrir as portas para o lugar de deleite e descanso eterno. Mas se você não está unido a Cristo, saiba que a morte, ela está para te condenar e abrir as portas do sofrimento eterno. Sem Cristo você consegue desfrutar, ainda que um pouquinho, dos prazeres dessa vida. Mas quando a morte chegar, você vai desfrutar de dor, choro, ranger de dentes para toda a eternidade. Nós vamos orar nesse momento. E eu só quero avisar que no próximo encontro nós faremos 2 lições de novo, tá bom? Lições 9 e 10, que são lições também complementares. Não são tão curtas como a de hoje, então eu te aconselho a não deixar para a última hora, tá? Mas são lições preciosas aí que vão nos ajudar a entender a estrutura do Evangelho de Mateus, tá? Vamos orar e aí depois, enquanto a gente toma um cafezinho, para aquelas que conseguirem ainda mais alguns minutinhos, a gente vai interagir aqui um pouco, tá? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor colocou cada informação de maneira soberanamente sábia. Não há um ponto, um tio, uma vírgula na sua palavra que seja inútil para nós, Senhor. Hoje nós podemos aprender, Pai, um pouquinho só da beleza de saber os lugares que são mencionados na Bíblia e como isso revela a tua sabedoria, a tua santidade, a tua beleza. Bendito seja o Senhor, Pai. Quer sejam nos textos que são fáceis de nós compreendermos, quer sejam nos detalhes que para nós são quase irrelevantes, Senhor. Novamente, Pai, nos ajude a nos achegarmos diante da sua palavra com reverência, com temor, sabendo que tudo que está ali é útil para nós. Não nos deixe desprezar um ponto sequer da sua palavra, Pai. Que sejamos servas fiéis e que olham para o Senhor com humilde temor. Que eu oro, Pai. Grata por esse momento com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.